breve e falei para vocês que eu ia falar em poucos minutos para advogados. Por quê? Eu tenho percebido, gente, que nós somos um contingente grande em Portugal, comparado ao número da população. Mas, infelizmente, a gente sabe que existem muitos advogados que vieram do Brasil para advogar em Portugal e que, apesar de serem imigrantes, não fizeram o seu dever de casa em relação ao procedimento administrativo. E o procedimento administrativo é a base de toda a atuação do advogado que trabalha com imigração. Então, existem pessoas que entram com seus pedidos e não atentam aos argumentos existentes no CPA. E digo para vocês o seguinte, eu sou advogada há 21 anos, isso é tempo. Se eu for contar o tempo de faculdade, olha, mas contar muito mais, que eu entrei para a faculdade, eu tinha 16, ok? Ou seja, não vou falar a minha idade não, mas tem aí praticamente mais da metade da minha vida em que eu apenas respiro o direito. Não faço mais nada a não ser respirar o direito. E eu posso dizer para vocês que eu aprendi lá desde o início, sabe, nos primórdios, que a palavra é a nossa arma, a nossa ferramenta. Então, se você, advogado, não sabe usar a palavra, você está desarmado. Toda vez que você chega, e aqui eu observo isso em Portugal, as pessoas que trabalham nos órgãos públicos não conhecem do direito administrativo. Elas conhecem algumas portarias internas e mesmo essas portarias muitas vezes ofendem a lei básica. Porque a gente tem a Constituição, a gente tem, comparativamente falando, o que seria uma lei federal no Brasil, e essa lei que vai regulamentar a atividade dos órgãos. Só que os próprios órgãos desrespeitam a lei que os regulamenta. Isso é uma coisa corriqueira aqui. E o que eu também observo? Que no exercício da advocacia administrativa, falta aos advogados brasileiros todo esse traquejo. E com relação aos advogados portugueses, como eles não têm um domínio da lei de imigração, porque não é o seu carro-chefe, as pessoas os necessitados, ou seja, os imigrantes, o que acontece com eles? Eles ficam à mercê ou de profissionais que são caríssimos, porque são altamente especializados, ou de profissionais que são básicos, porque não fizeram o seu dever de casa. Então, eu vou lembrar aqui de casos, tá? Em relação a essa situação que está acontecendo. Primeiro deles, em relação ao pedido de residência da CPLP, seja por qualquer artigo de troca da legislação, tá? Se você olhar o protocolo da legislação, o próprio decreto regulamentar, agora 1º de 2024, eu fui dar essa olhadinha na parte da tarde hoje e confirmei, continua sendo uma prerrogativa dos advogados, tem que achar ele aqui, o pedido de residência. E mais do que isso, se vocês lerem, agora vai demorar, gente, porque eu ainda não decorei os artigos não, tá? Olha. Vamos lá. O decreto regulamentar, tô aonde? Se vocês entrarem no mérito de como fazer os pedidos, fiquem sabendo que a lei fala sobre preferencialmente um pedido via eletrônico. Ou seja, não diz exclusivamente. Significa que você pode ir até um órgão da administração da AIMA e entregar o seu pedido. E aí agora eu quero que vocês examinem o artigo 105 e o 104 do CPA, tá bom? Se vocês olham esse artigo, diz o seguinte: os requerimentos dirigidos a órgãos administrativos podem ser apresentados por uma das seguintes formas: entrega nos serviços, valendo como data da apresentação o da respectiva entrega. Isso é o 104.1a. Então, você não pode ter o seu pedido recusado de apresentar um requerimento junto a um órgão da AIMA. Ponto 1. E aí vem registro da apresentação do requerimento.
A apresentação de requerimentos, qualquer que seja o modo que se efetue, é sempre objeto de registro, ou seja, que menciona o respectivo número de ordem, a data, o objeto, o número de documentos juntados e o nome do requerente. Então tem gente que fala assim, olha, eu vou mandar pelo correio e fica por isso mesmo. Mas a maneira correta da apresentação, ao meu ver, é aquela que vai te garantir o cumprimento do 105, inciso 1º. Então hoje mais cedo, o advogado entrou em contato comigo e falou o seguinte, doutora, eu não recebi nem número de protocolo. Doutora, eu não tenho nenhuma uma justificativa para minha negativa. E olha só, vamos lá a outro princípio que é fundamental no direito administrativo. Vamos lá. Você tem o direito à petição, que vocês já sabem muito bem disso. Tem direito a uma audiência prévia, se assim você requerer. E você também tem o direito... Eu quero achar qual é o artigo relacionado... Menções obrigatórias... do ato, conceito... ok. Você pega aqui a fundamentação. Você vai no artigo 153, tá? Toda vez que você tem um pedido feito à administração pública, você começa no 152, tá, gente? Para além dos casos em que a lei especialmente o exija, devem ser fundamentados os atos administrativos que, total ou parcialmente, neguem, extingam, restringam ou afetem qualquer modo de direitos ou interesses legalmente protegidos. Então, significa que você vai até um órgão. Primeiro, você tem o direito de receber um registro da sua petição, com o número daquele registro, quais são os seus pedidos, e você tem que fazer tudo conforme a legislação também previu, ou seja, você tem que identificar qual a autoridade, existem também requisitos da forma de apresentação do pedido, isso é muito importante. E você também tem direito à aplicação do artigo 152.1a. Então, nesses casos específicos que a gente está tratando da ANMA, você não pode chegar e simplesmente, advogado, amigo, olha, eu falei com a atendente e ela disse que eu não tenho direito. Gente, isso não existe. Eu falei com a atendente, ela disse que eu não tenho direito. Por favor, senhora atendente. Primeiro, eu quero saber quem é a autoridade denegatória desse direito. Eu tenho direito de saber o prazo para eventual recurso e qual é a fundamentação da decisão denegatória daquele suposto direito que eu fui requerer. Isso é básico. Mas se o advogado não souber manejar a lei, ele está vendido na situação. Algumas pessoas já pediram para fazer mentoria sobre direito administrativo em Portugal. É uma coisa que o doutor Júlia já havia me pedido, a doutora Cristiane Puchain, que é diretora do IBDESC, um órgão ao qual eu faço parte, mas eu estou em um momento assim, tenso da vida, em que eu não estou encontrando meios de achar tempo para fazer esse tipo de coisa, mas me preocupa muitíssimo que as pessoas estejam exercendo livremente a advocacia em Portugal sem tomar conhecimento da ferramenta que permite esse pleno exercício. Então, meu dever de casa para vocês, leiam a legislação, porque senão nós estamos vendidos na situação. E na pior... no melhor cenário dessa situação caótica é que os nossos assistidos, os nossos clientes, também vão ficar sem os seus direitos garantidos porque não conseguem de outras fontes. Então é nossa obrigação estudar a legislação e nos apresentarmos como os garantidores de todas essas legislações que estão aqui, tanto o Código de Procedimento Administrativo, como o CPTA, como a própria Constituição, a Lei 23, o próprio decreto. E se vocês observarem que dentro da legislação estão todas as respostas, vocês vão parar de ficar inseguros em relação àquilo que a ANMA diz e poder se confrontar diretamente com o órgão naquilo que ele está sendo desobediente à própria legislação. Entenderam?
Se eu vou montar uma mentoria ou não, isso é uma coisa para o futuro. Mas para agora, o que eu posso dizer para vocês é que todos os direitos que os nossos assistidos possuem estão regulamentados, escritos e completamente garantidos. A lei é perfeita na sua leitura. O que não está sendo perfeita é a sua operação. E para isso, nós somos responsáveis por garantir essa execução da lei. Ok? Através das medidas administrativas e na inobservância dela através dos meios judiciais, tá bom? Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.